Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Já fizemos, acho que, 4 vídeos sobre esse capítulo 12, que fala sobre a vida velha e a vida nova, que corresponde Colossenses 3, de 5 a 17. Vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje. E diz assim: Nos ensinos de Jesus, de Cristo, não devemos deixar de notar a ênfase dada ao perdão. No Pai Nosso, Jesus ensinou seus discípulos a orar, abre aspas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, fecha aspas, Mateus 6,12. Nos versículos seguintes, Jesus disse que se não perdoarmos aos nossos devedores, Deus não perdoará as nossas dívidas. Enquanto o versículo 13 exorta o cristão a revestir-se das virtudes que resolvem as questões e os problemas entre irmãos, o versículo seguinte revela a virtude suprema, aquela que é, abre aspas, o vínculo da perfeição, fecha aspas. Acima de todas as outras virtudes, revista-se de amor. O amor não é apenas mais uma roupa a nos vestir ou apenas mais uma boa qualidade cristã. É a graça cristã suprema. Quando foi perguntado a Cristo sobre o grande mandamento da lei do Velho Testamento, ele respondeu que o amor por Deus é o grande e primeiro mandamento, e o amor pelo próximo é o segundo. Em 1 Coríntios 13, o amor é apresentado como o dom supremo, maior do que a fé e a esperança e os dons miraculosos. O amor, portanto, é o vínculo da perfeição, é o elo que une todas as outras virtudes e as leva à perfeição. Como o poder de Cristo une o universo que subsiste nele, o amor une os cristãos, eliminando o egoísmo e a corrupção. A perfeição é um estado espiritual e moral não contaminado pelo ódio, ira ou ressentimento, e nem pelos defeitos da imoralidade. O versículo 14 apela aos cristãos a se revestirem acima de tudo de amor, o vínculo da perfeição. No versículo 15, achamos outra qualidade ou virtude que faz parte da vida cristã. Lemos em Colossenses 2,18 que os cristãos não devem permitir que algum falso mestre se faça árbitro contra eles. O árbitro dos cristãos deve ser a paz que vem de Cristo e de seus princípios. Cristo já estabeleceu a base para a paz e a reconciliação entre Deus e os homens pelo sangue da sua cruz. Cristo dá paz a todas as pessoas que vêm a Ele. A paz de Cristo é a paz resultante da submissão a Ele. Cristo resolve nossos conflitos e produz paz para a vida. Não devemos deixar, portanto, que os preceitos filosóficos, tradições ou ascéticos dos homens determinem quem será salvo. O Senhor é quem o determina. A paz que Cristo concede a seus seguidores é uma qualidade do íntimo da pessoa, de uma disposição mental e espiritual. Ela acaba com os conflitos internos e com as hostilidades entre o indivíduo e os outros. Aliado a esta atitude de paz está o espírito de gratidão. Por isso, o versículo 15 termina com a exortação, abre aspas, e sede agradecidos, fecha aspas. O agradecimento é por tudo o que Deus faz por meio de Cristo para dar-nos paz. Somos agradecidos pelo novo homem em Cristo, pela transformação efetuada pelo Evangelho e pela Igreja. Romanos 1, 21 descreve a corrupção daqueles que se
esquecem de dar graças a Deus. Torna-se, abre aspas, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, fecha aspas. O cristão revela a paz e a sinceridade de seu coração por meio do espírito de gratidão. Aceitemos, então, a paz de Cristo como árbitro em nossos corações e desenvolvamos a gratidão como um aspecto básico do nosso caráter. A palavra que Cristo mesmo ensinou quando estava na terra é que conta as boas novas de seus efeitos e de sua vontade. Deve habitar ricamente na igreja. Cabe a todos os membros ouvir, aceitar, estudar, entender e seguir fielmente esta palavra. A exortação do versículo 16 é dirigida a todos os cristãos. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em todos. Habitar quer dizer permanecer nos cristãos, influenciando-os para o bem e tornando-se uma parte essencial de suas vidas. Inclui a ideia de decorar versículo da Bíblia, mas vai mais além. É possível decorar friamente toda a Bíblia sem tirar proveito de seus benefícios. Até Satanás é capaz de citar versículos, conforme Mateus 4:6. Mas, se a palavra de Cristo habita em nós, ela nos controla, nos sustenta espiritualmente e nos une em Cristo, enriquecendo nossas vidas. Este versículo exorta os cristãos a não ficarem satisfeitos apenas com migalhas. Ao contrário, deve desejar toda a riqueza da palavra. Com a palavra de Cristo habitando nos cristãos, o versículo 16 continua a dizer, abre aspas, instruí-vos e aconselhai-vos com salmos e hinos e cânticos espirituais, fecha aspas. Os salmos, hinos e cânticos espirituais cantados entre os cristãos têm origem na palavra de Cristo, que habita neles. Por meio dos cânticos, os seguidores de Cristo instruem-se e aconselham-se mutuamente. O propósito básico da música da igreja é edificar os membros. Os cânticos, baseados na palavra de Cristo, ensinam o evangelho e exortam os cristãos a se comportarem bem. Efésios 5,19 diz também que este é um dos propósitos da música da igreja. A edificação musical faz-se, abre aspas, mutuamente em toda a sabedoria, fecha aspas. Há muitas pessoas que desejam instruir e aconselhar aos outros mesmo não tendo nada para oferecer. Quem tem a riqueza da palavra de Cristo habitando em si está muito bem qualificado para instruir e aconselhar. Entre aspas, instruir-vos significa o ensino dos princípios cristãos de uma maneira positiva, enquanto, entre aspas, aconselhai-vos está ligado à ideia de admoestar, repreender ou advertir. Abre aspas, em toda sabedoria, fecha aspas, descreve a maneira de instruir e aconselhar e também o conteúdo do ensino. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3. O ensino deve ser enraizado na palavra de Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, e não nas filosofias e especulações de pessoas como os falsos mestres que tentavam afastar de Cristo a igreja de Colossos. O versículo fala sobre os cânticos e hinos que fazem parte do culto da igreja de Cristo. Os cânticos não são apenas um alívio emocional para os membros, nem uma obra de arte que agrada aos ouvidos daqueles que gostam de ouvir boa música. Um dos propósitos básicos da música da igreja é instruir, aconselhar ou, em outras palavras, edificar a igreja. Por essa razão, todos os cânticos da igreja devem ser baseados na doutrina de Cristo e devem ensinar a verdade do Evangelho.
Por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais, os cristãos ensinam uns aos outros. O segundo e mais importante propósito dos hinos da igreja é louvar a Deus. Os cristãos cantam não apenas para edificar a igreja, mas especialmente para louvar seu Senhor e Salvador. Os cânticos são expressão da devoção e da adoração do povo de Deus, com gratidão nos corações, incentivada pela graça que Deus tem derramado sobre eles. Os cristãos louvam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra salmo tem origem no livro de Salmos, no Velho Testamento, que era usado como cantor dos israelitas. Os cristãos continuaram a cantar os salmos, mas também escreveram seus próprios salmos para edificar a igreja e expressar louvor a Deus. Hoje, muitos cantores contêm salmos que os cristãos cantam. A segunda palavra, hinos, é geralmente entendida como cânticos de louvor escrito pelos cristãos. A terceira palavra, cânticos, refere-se a qualquer tipo de música, mas com adjetivo espirituais significa música destinada do tipo música distinta do tipo carnal, sensual e barulhento que se acha no mundo. Seu conteúdo e maneira de cantar são diferentes das músicas dos descrentes. A igreja do primeiro século cantava louvores a Deus com gratidão nos corações, com o objetivo de instruir e aconselhar uns aos outros. Se viver, se vivermos a palavra de Cristo habitando, não, se tivermos a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, cantaremos também. Devemos aprender a orar e devemos aprender a cantar. Não quer dizer que precisamos ter linda voz. O que precisa, o que precisamos é a riqueza da palavra de Cristo em nossos corações. Alguns dos mais belos cânticos já ouvidos foram cantados por pessoas que nem sabiam seguir a melodia, mas que sinceramente procuravam expressar louvor a Deus. Antes de deixar o versículo 16, notemos que aqui e em todas as passagens do Novo Testamento que tratam da música da igreja, o tipo de música é vocal. A música instrumental usada no tempo dos judeus e nas religiões dos romanos e gregos não era usado na igreja. Só depois de vários séculos, com o desenvolvimento da Igreja Romana, os instrumentos foram introduzidos nos cultos. O valor da música vocal da igreja acha-se na instrução e admoestação que oferece aos membros e no louvor espiritual oferecido a Deus por lábios e corações dedicados a Ele. O ensino e os cânticos dos cristãos devem ser produto da palavra de Cristo habitando neles. De fato, tudo que o cristão faz deve ser em obediência ao Senhor. No versículo 17, o apóstolo Paulo afirma que a vida toda do cristão deve reconhecer a preeminência de Cristo. O tema da carta aos Colossenses é a preeminência de Cristo. Ele reina no universo e deve ser entronizado no coração e na vontade de cada cristão. Tudo quanto o cristão fizer, por palavras ou por obras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Abre aspas, em nome do Senhor Jesus, fecha aspas, quer dizer invocar o nome de Cristo no sentido de sempre agir segundo sua vontade. O cristão é o embaixador enviado em nome de Cristo para representar o divino mestre diante do mundo, segundo Coríntios 5:20. Como um embaixador que age em nome do rei ou presidente que o enviou, o cristão deve representar fielmente seu Senhor. Nem suas palavras, nem suas obras devem contrariar o nome ou a vontade de Cristo. Por isso, a palavra de Cristo deve habitar ricamente nos cristãos. Só assim pode conhecer a Cristo e fazer tudo em seu nome. O cristianismo não
fornece um código detalhado de regras para cada situação da vida, mas ensina princípios como este que podem guiar o cristão em qualquer situação. Quando está em dúvida e precisa decidir o que dizer ou fazer, o seguidor de Cristo pensa primeiramente sobre a palavra revelada por Cristo. Se não consegue encontrar alguma passagem específica sobre a situação, deve perguntar: posso fazer isso em nome de Cristo? Pode-se notar que não há distinção entre coisas sagradas e coisas seculares. Tudo o que se faz, seja em palavra, seja em ação, quer seja assunto religioso ou assunto temporal, faz-se em nome do Senhor Jesus. Há uma tentação terrível de fazer distinção entre o espiritual e o material. Alguns pensam que Cristo deve exercer autoridade sobre os assuntos religiosos do domingo, mas não deve interferir com os negócios da segunda-feira. O verdadeiro cristão não se submete a Cristo em apenas algumas coisas religiosas, mas em tudo. A vida toda é a vida cristã. Finalmente, fazer tudo em nome de Jesus e orar ao Pai por meio dele. Cristo é o único mediador dos cristãos. 1 Timóteo 2:5. A ideia do versículo é: com o cristão, como o cristão ora em nome de Cristo, assim ele faz também todas as outras coisas. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, a carta de Paulo aos Colossenses, compartilha esse vídeo para que mais pessoas aprendam também o que a gente está aprendendo aqui, tá bem? Se você está com alguma dúvida da Bíblia, está aí meu e-mail, você pode escrever para mim, é ronaldozm@gmail.com, está aí na descrição do vídeo. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você ou pelo celular também. Tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí o sininho para você receber as notificações a cada vídeo que eu faço, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?